Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi nos meus 29 anos, quase 30. O ano que vem eu já faço 30 anos, já tá bem perto na verdade. E o vídeo de hoje é como se fosse conselhos que eu estou te dando, como se eu fosse sua irmã mais velha. Esses conselhos servem principalmente se você estiver aí no comecinho da vida adulta, na casa dos 20 e pouquinho. Meio que são coisas que eu queria que tivessem me falado quando eu era mais nova. Talvez eu tivesse escutado, talvez não, mas agora eu sei o quanto essas coisas poderiam ter me ajudado. Mas eu tive que aprender na marra mesmo. Mas se você for mais velho também ou mais velha, eu acho que também você pode pegar um pouco desses conselhos para você, se você ainda tiver com essas questões que eu vou falar. Já tô até com o meu cafezinho aqui, porque vai ser tipo uma conversa de comadre, sabe? Vai ser uma conversa talvez um pouco longa. O primeiro conselho que eu tenho para dar, para mim talvez seja o conselho mais importante, porque isso sempre foi uma coisa muito desafiadora para mim, e eu confesso que até hoje eu tenho um pouco de dificuldade e eu tenho que me lembrar desse conselho para fazer o oposto, que é: não tenha vergonha de ser quem você é. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo não tenha problema com isso, mas para mim sempre foi um grande dilema, porque eu sou uma pessoa muito insegura, sempre fui uma pessoa muito insegura e eu tento lutar contra isso até hoje, mas essa falta de segurança sempre refletiu muito nos meus relacionamentos, tanto amorosos quanto amizades. Acho que principalmente amizades. Eu sempre tive o impulso de querer agradar as pessoas. E nesse impulso de querer agradar as pessoas, muitas vezes eu me anulei. Eu não me mostrei, não mostrei a pessoa que eu era. Às vezes a pessoa falava alguma coisa e eu confirmava, mas na verdade eu não achava aquilo que ela estava falando, sabe? Eu não concordava com ela, mas eu não tinha coragem de falar. Acho que para não desagradar a pessoa, ou talvez para não criar um conflito, talvez para essa pessoa não deixar de gostar de mim ou pensar coisas ruins sobre mim. E eu sei que isso é um pouco infantil e imaturo, mas eu acho que todo mundo se preocupa assim um pouquinho com o que as pessoas pensam da gente. Eu acho que não existe uma pessoa que não se importe 100%. Ainda mais se for uma pessoa que você gosta. Mas eu percebi que isso estava começando a me prejudicar, porque conforme eu me anulava, eu me sentia uma impostora, sabe? Eu sentia que eu tava enganando as pessoas, eu sentia como se eu fosse uma farsa, uma fraude com os outros, que eu tava sendo uma coisa que eu não era, e até comigo mesma. Eu sentia que eu não estava sendo leal comigo, que eu não estava sendo justa comigo, porque muitas vezes eram coisas bobas, mas às vezes não eram, e por muitas vezes eu fui em algum lugar e fiz isso, concordei com coisas que eu não era a favor, e depois eu vim embora com a cabeça cheia, sabe? Tipo, por que eu não falei? Tipo, isso não tá certo, eu devia ter falado. E também já fui amiga de pessoas que eu nem deveria ser, porque são pessoas que pensam completamente diferente de mim. E tudo bem pensar diferente. Eu acho que na verdade é até saudável a gente ser amiga de pessoas que são diferentes da gente, porque muitas vezes a pessoa faz a gente pensar em coisas que a gente não pensava,
ou então faz rever as nossas opiniões sobre determinados assuntos. Eu acho que é muito saudável sim a gente mudar de opinião. Eu acho que a gente não tem que ficar com uma opinião só, sem ouvir ninguém, com a cabeça fechada, sabe? Com a mente fechada. Mas eu tô falando mais nas questões que são pessoas que fazem coisas que te incomodam, sabe? Coisas que não são legais, ou então que você vai deixando passar e você não fala nada pra essa pessoa. Isso começou a me fazer muito mal, e depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a perceber que era falta de amor próprio, sabe? Que eu não tinha amor próprio o suficiente para eu defender uma opinião minha, ou então para eu apresentar algum argumento diferente, ou para eu expor os meus pensamentos, sabe? Quando precisa ser exposto também, porque nem sempre precisa, né? A gente também não tem que dar opinião sobre tudo. Mas quando se trata da gente, eu acredito que sim. E eu acabei anulando até mesmo coisas bobas, sabe? Como tipo de músicas que eu gosto, ou então tipos de filmes, sabe? Quando você tenta se encaixar em algum padrão para você fazer parte daquilo, e seria tão mais legal se eu colocasse o meu lado, sabe? Porque imagina o quão chato seria se todo mundo ouvisse só uma música, um tipo de música, ou então assistisse só um tipo de filme, assistisse só uma série. É claro que são exemplos bobos, né? Mas às vezes também uma opinião política ou uma opinião religiosa. Eu vou dar um exemplo de uma opinião minha que eu tenho sobre religião, e eu respeito quem pensa diferente, e eu gosto muito quando as pessoas respeitam também que eu penso diferente, mas geralmente quando eu exponho essa minha opinião, eu não recebo tanto respeito assim, ou então não chega a ser uma falta de respeito, mas é mais uma, tipo, a pessoa te olha torto, sabe? E aí quando eu falava sobre isso e as pessoas me olhavam torto, eu ficava pensando, bom, é melhor eu não expor mais isso, porque senão as pessoas vão me olhar desse jeito. Eu acho que é muito importante a gente defender também as coisas que a gente acredita. Sobre religião, eu sou meio que contra a religião. Eu não tenho uma, e eu não acho que para você confiar em Deus, acreditar em Deus, você precisa ir numa igreja. Eu não acho que para você ter Deus na sua vida e no seu coração, você precisa ir numa igreja. Mas eu também entendo quem gosta de ir, porque eu tenho amizades com pessoas que vão à igreja e se sentem muito bem. E eu acho que a espiritualidade é isso, é você procurar uma coisa que faça sentido pra você e que você se sinta bem com isso. E eu me sinto bem assim, sem frequentar uma igreja, sem ter uma religião exata. Mas toda vez que eu falo sobre isso, muita gente me olha torto, como se fosse muito errado eu não querer ir numa igreja. Mas hoje eu tenho mais convicção para falar sobre essas coisas, tanto que eu tô me expondo aqui, né, falando sobre isso agora. Pode muito bem vir uma pessoa e comentar no meu vídeo falando que, sei lá, que eu sou uma pessoa horrível por estar falando isso, mas eu acho que a gente tem que aprender a respeitar quem a gente é, a respeitar as coisas que a gente acredita, tanto quanto a gente respeita os outros também, ou deveria respeitar. Então não tenha vergonha de ser quem você é, porque se você fingir ser uma pessoa que você não é, isso vai te deixar infeliz e vai te fazer muito mal, e você só vai estar se enganando e enganando as outras pessoas. O próximo conselho que eu tenho para dar é cuidado com quem você leva na sua casa. Esse talvez seja um conselho que envolve um pouco de espiritualidade. Então, se você não acredita nisso, tudo bem. Quando eu era mais nova, eu passei por uma fase que eu fazia muitas festinhas em casa. Porque eu tinha, sei lá, 21, 22 anos e eu já morava sozinha. E aí eu entrei realmente nessa fase de querer curtir, de querer fazer festas e de querer beber e tudo mais. E aí eu fazia umas festinhas em casa. Só que o que acontece? Geralmente nessas festinhas não vão só as pessoas que você gosta mesmo, entendeu? Então sempre vai um amigo de um amigo, ou então uma pessoa que conhece você, mas não é tão chegada sua, mas aí vai com alguém. E nessa de acabar indo algumas pessoas que não eram tão próximas a mim, acabou indo até gente que não gostava de mim. E também pessoas que eu também não gostava tanto, que eu não tinha uma boa intuição sobre a pessoa, sabe? E sinceramente, algumas pessoas eram escrotas mesmo. Eu não sei se vocês acreditam nessa coisa de energia, sabe? De energia das pessoas.
Na verdade, eu não sei nem se eu acredito muito nisso, mas às vezes iam algumas pessoas que eu não sentia uma coisa boa nela e eu não acho que era uma boa ideia eu levar pra dentro da minha casa, sabe? Porque na verdade, hoje em dia eu tenho uma visão muito diferente sobre a minha casa do que eu tinha antes. Hoje em dia eu vejo a minha casa com o maior amor do mundo. Eu vejo, na verdade, como se fosse até um lugar sagrado pra mim, como se fosse realmente o meu lar, porque é o meu lar. É o lugar onde eu descanso, é o lugar onde eu recarrego as minhas energias e também é um lugar muito íntimo, muito pessoal meu. Então, hoje em dia eu só convido realmente para vir na minha casa as pessoas que eu gosto e pessoas que eu sei que gostam de mim. Porque nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai desejar o seu bem, e às vezes muitas pessoas que são próximas ali a você são pessoas que não desejam coisas boas para você. Então, só chame pessoas que você realmente tem afinidade, que você realmente é amiga dessas pessoas. E eu sei que às vezes a gente pode se enganar também com algumas pessoas, mas tente ter quase certeza sobre as pessoas que gostam de você de verdade. Aproveitando que a gente tá falando desse negócio de energia e tudo mais, o próximo conselho que eu vou dar tem um pouco a ver com isso também, que é confie na sua intuição. Eu sei que pode parecer besteira. No começo eu achava mesmo que fosse besteira, que fosse coisa da minha cabeça, ou até mesmo um preconceito meu com algo ou com alguém. E às vezes pode ser também, mas aí cabe a você refletir se isso é um preconceito seu ou se é alguma coisa te alertando. Porque geralmente quando eu tenho intuição sobre alguma coisa ou sobre alguém, quase sempre eu tenho razão nisso. A minha cabeça já levantou alarme sobre muitas pessoas que estavam ao meu redor e eu ignorei esses alarmes e isso meio que acabou me complicando no futuro porque eu realmente acabei ou me decepcionando com alguém ou a pessoa acabou realmente fazendo mal pra mim. E como eu disse, também não é só sobre pessoas, sabe? Sobre determinadas coisas também. Hoje em dia, toda vez que eu tô dando um passo importante sobre alguma coisa, ou então tô pensando em começar a fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, eu sempre consulto a minha intuição primeiro. Eu sempre consulto para ver se tá me falando algo bom sobre aquilo, porque eu não sei explicar o porquê isso acontece, sabe? Eu não sei se é uma coisa meio que espiritual ou se tem alguma explicação científica sobre isso, mas muitas coisas que às vezes eu vou fazer, a minha intuição fala, não faça isso. Ou então a minha intuição fala, é isso, pode fazer. Eu não sei explicar como isso acontece, mas sempre que eu escuto a minha intuição, eu acabo fazendo a coisa certa. Um exemplo disso é a minha casa, que eu moro hoje em dia, porque essa casa é minha e do meu marido, a gente fez um financiamento nela. E quando eu estava procurando por casas, eu sempre consultava a minha intuição. E quando eu achei a proposta de fazer essa casa que eu tô morando agora, eu senti como se fosse alguém falando pra mim, tipo, essa é a sua casa, sabe? É aqui que você vai morar, é aqui. Então eu não sei se foi minha intuição, ou se foi Deus, ou se foi uma coisa da minha cabeça, mas eu sei que eu senti isso muito forte em mim e acabou que deu muito certo, graças a Deus. A gente tá na nossa casinha agora. E eu acho que a minha intuição também já me salvou muitas vezes de acontecer coisas ruins, assim, fisicamente mesmo comigo, sabe? Algumas vezes, quando eu vou fazer alguma coisa, a minha intuição fala: não, não faça assim que é perigoso, faça de tal forma, faça de tal maneira. Então pode ser que seja meio que um instinto nosso, ou só loucura minha mesmo, talvez eu esteja falando besteira aqui, mas eu sei que pra mim faz muito sentido. Então toda vez que eu tenho uma intuição ruim sobre alguém, ou então sobre algo, eu aprendi a confiar mais em mim. A próxima dica que eu tenho pra dar é procure ter hábitos saudáveis. Eu sei que isso parece ser bem óbvio, porque todo mundo sabe que para você ter uma saúde boa, para você ficar bem, você precisa fazer uma atividade física e precisa ter uma boa alimentação.
Mas o que acontece quando nós somos jovens é que a gente tem a tendência a extrapolar nas coisas, tanto em comida quanto em bebida. A verdade é que a gente acha que a gente é invencível quando a gente é mais novo, né? Como se a gente nunca fosse ficar velho. Só que o que a gente não imagina é que a dívida chegue tão cedo, porque a vida cobra e cobra muito cedo, tá? Eu posso dizer por experiência própria que a minha saúde e o meu corpo mudaram drasticamente em pouquíssimo tempo por conta de excessos, por causa de extrapolar mesmo. Então eu não tô dizendo que você não deve fazer essas coisas, você deve fazer sim, porque é uma coisa boa de se fazer, uma coisa gostosa de se fazer, ainda mais quando a gente é mais novo, o que mais a gente quer é comer coisa gostosa, fazer às vezes festas, ir para festas, beber um pouquinho, mas eu acho que tudo tem que ser com moderação, porque depois que a dívida chegar, vai por mim, vai ser muito mais difícil você ter hábitos saudáveis se você sempre teve hábitos ruins. Hoje em dia, pra mim, é uma luta mesmo ter uma boa alimentação. Eu sempre volto a ter hábitos ruins e eu preciso ter hábitos melhores por motivos de saúde mesmo. Eu acho que se a gente começasse mais novo a fazer isso, sabe, a ter mais essa consciência, eu acho que seria muito mais fácil. Porque você não ia ficar sem aproveitar uma vez ou outra, mas você já ia estar acostumado a ter um hábito saudável. Principalmente atividade física. Hoje em dia, pra mim, é uma luta, assim, sabe? Parece que é a morte pra mim fazer exercício físico. E eu acho que se eu tivesse começado mais nova, não só no começo da vida adulta, mas antes mesmo, quando eu era adolescente ou quando eu era criança mesmo, eu acho que seria muito mais fácil pra mim, talvez até gostar de atividade física, ou se não gostar, pelo menos ter o hábito de fazer, entender que é uma coisa essencial pra mim. A próxima dica é economize dinheiro. Esse é um conselho que eu infelizmente não pude seguir, mesmo se eu quisesse, porque eu fui morar sozinha muito cedo e eu ganhava muito pouco e eu tinha que me virar com um pouco que eu tinha. Então eu infelizmente realmente não conseguia guardar dinheiro, nem se eu quisesse. Mas se você não mora sozinho, se você mora com seus pais, ou mora com colegas, ou mora com alguém que você não precise bancar toda a sua vida, guarde dinheiro. Porque quando a gente tem responsabilidades maiores financeiras, é muito difícil guardar. E eu já deixei de realizar muitos sonhos meus por conta financeira mesmo, porque eu não tinha condições de pagar. E a vida adulta é muito difícil nessa questão. Então, se você tem esse privilégio de poder guardar um dinheirinho, guarde, porque você pode não ter um propósito hoje, mas daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos talvez você tenha, e aí vai ser muito mais difícil de você conseguir realizar um sonho seu, porque a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e o dinheiro é muito importante sim. Inclusive, um outro conselho é não saia da casa dos seus pais se você não tiver uma boa condição financeira primeiro, tá? Procura se estabilizar, procura ter um dinheirinho guardado. Se você tem apoio familiar, aproveite, porque não são todas as pessoas que têm. E pode ter certeza que a vida é muito mais difícil sem essa base, sem esse apoio. O último conselho que eu tenho para dar é faça terapia. Muitas dessas coisas que eu falei aqui no vídeo, eu só cheguei a essa conclusão graças à terapia. Me ajudou muito, me ajudou demais. E eu sei que tem gente que não é a favor da terapia, que não gosta. E eu acho que muito é por um conceito errado que tem de terapia. Muita gente acha que você vai estar dando autonomia para outra pessoa dizer o que você vai fazer, o que não é verdade, porque o terapeuta ele não vai falar o que você tem que fazer, ele vai te ajudar a enxergar a situação que você tá e a enxergar novos caminhos. E também foi muito importante para mim, para eu aprender mais sobre a pessoa que eu sou, para eu aprender os meus limites, os meus gostos, para eu aprender até mesmo a minha personalidade, para eu aprender a me aceitar do jeito que eu sou. Eu também aconselho você a não esperar chegar no fundo do poço para procurar uma terapia, porque eu fiz isso. Eu esperei chegar no fundo do poço para eu procurar realmente uma terapia que me ajudasse
a enfrentar as coisas que eu estava enfrentando, que eu já não era mais capaz de conseguir sozinha. Tudo bem pedir ajuda, tudo bem recorrer à ajuda, não só de pessoas que a gente gosta, mas principalmente de um profissional. Mas eu acredito que se eu tivesse começado antes de chegar no fundo do poço, eu acho que talvez eu não teria chegado no fundo do poço. Eu acho que teria sido muito mais fácil passar por situações difíceis que eu passei. Também eu sei que tem muita gente que tem um preconceito, porque ainda em pleno século XXI tem gente que fala que psicólogo é pra doido, que é pra gente doida e não é. Ou sei lá, talvez seja porque talvez todo mundo seja um pouco doido. É uma ideia muito preconceituosa. E então também não se deixe influenciar por pessoas que falam esse tipo de coisa, porque eu acho que realmente só a gente sabe o que acontece dentro da gente, só a gente sabe pelo que a gente passa e a gente tem que aprender a procurar ajuda e também a aceitar ajuda. E eu sempre fui uma pessoa muito independente e talvez tenha sido até um pouco de uma independência tóxica. Então, pra mim, ter aceitado ajuda ou então ter entendido que eu precisava de ajuda também foi um caminho muito difícil. Mas eu sei que a terapia literalmente me salvou, me salvou de mim mesma, do caos que eu era. E eu ainda sou um pouquinho, mas hoje em dia eu consigo lidar melhor. Então esse é um conselho que eu dou pra todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, comenta aí pra gente conversar. E um beijo e até o próximo vídeo.